Recording in progress. Bom dia, pessoal. A gente vai hoje, como nós havíamos combinado na terça-feira, dar continuidade ao nosso estudo para a gente conseguir terminar o nosso terceiro ano, né? A gente conseguir completar esse ciclo de 3 anos de estudo do caderno de meditação criativa. Então, na aula passada, no encontro passado, a gente refletiu sobre a técnica da indiferença. Agora, hoje, a gente vai refletir sobre a técnica da presença. Vamos lá. No capítulo 1 deste ano 3, dissemos que o reconhecimento da realidade, que é seu tema central, requer tanto a dispersão das ilusões como a dissipação dos glamoures. Até agora, abordamos principalmente o último, ou seja, a dissipação dos glamoures. Porque os glamoures estão mais difundidos do que as ilusões, devido à prevalente polarização emocional da humanidade. E por quê? Sem termos dissipado, em alguma medida, os glamoures que nos afligem, dificilmente seria possível dispersar as ilusões efetivamente. O Assagioli coloca essa diferença, na verdade, o tibetano faz isso, né? E o Assagioli, como era um discípulo do tibetano, segue o mesmo caminho. Os glamoures são mais associados às emoções e as ilusões são mais associadas à mente, aos pensamentos. Então, por isso a gente está trabalhando mais com os glamoures, porque são ideias relacionadas a emoções, intrinsecamente ligadas às emoções. A dispersão das ilusões é um assunto vasto e não podemos abordá-lo detalhadamente nesse estudo. Mas a técnica da presença que vamos descrever é um meio efetivo de nos liberar, tanto das ilusões como dos glamoures, sendo, como dissemos, o procedimento mais direto para o reconhecimento da realidade. A gente pode revisar as técnicas para o reconhecimento da realidade no capítulo 1 desse ano, ou seja, aquilo que a gente estudou lá em janeiro e fevereiro. Recordamos também que, embora a ilusão que tem um caráter mental seja distinta do glamour que pertence ao reino das emoções, contudo, no ser humano vivo, eles não são separados, pois existe uma íntima relação e constante interação entre mente e emoções. A ilusão, quando desperta sentimentos ou emoções, como frequentemente faz, é ela mesma uma fonte de glamoures. Igualmente, os glamoures interceptam, por assim dizer, colorem e distorcem as percepções da mente. O reconhecimento da presença pode ser alcançado de várias maneiras e em diferentes graus ou estágios. Essencialmente, é a conscientização da vida universal ou realidade que permeia tanto o mundo externo como cada ser humano internamente. Em termos filosóficos, essa permeação pode ser chamada de imanência ou manifestação da realidade, que em sua essência é transcendente. Em termos religiosos, foi conhecida como a onipresença de Deus. Então, aqui tem dois pontos principais para a gente lembrar. Os glamoures estão mais ligados às emoções, as ilusões mais ligadas à mente. Para a gente ainda algumas vezes é difícil desassociar ou diferenciar, mas como a gente viu ao longo desse ano aqui no nosso caderno de meditação criativa, os glamoures, embora sejam ideias, eles estão basicamente associados a questões emocionais que a gente vive. Então, talvez para a gente realmente seja melhor combatê-los primeiro. As ilusões são aquelas ideias, se a gente puder dizer assim, ou ideias não, pensamentos que estão realmente mais ligados a crenças ou à nossa mente.
Só que, como o autor diz aqui, fica permeado. A gente ora, é, uma emoção está associada a um pensamento já está associado a uma emoção. Então, para a gente, em termos práticos, não tem tanta diferença se a gente vai chamar de glamour ou se a gente vai chamar de emoção. O importante é a gente fazer esse trabalho, né? De realmente quebrar, essas ilusões e glamoures e passar a viver mais, a realidade. O que seria essa realidade? Seria a gente expressar o nosso eu real, ou seja, aquilo que está além das circunstâncias, além daquilo que é transitório, a gente expressar ideias, valores, leis e princípios. Então, isso é a realidade. Tudo o restante é distorcido pela nossa interpretação da realidade, a partir da nossa mente, das nossas emoções, da nossa experiência cultural. Então, quando a gente vai começar a trabalhar com um estado de presença, é a gente ir cada vez mais para o nosso centro. É a gente ir cada vez mais para esse ponto central que a gente consegue ver as coisas com menos distorções. Então vamos dar uma olhada aqui como é que a gente consegue, desculpa, fazer isso. O reconhecimento da presença pode ser alcançado. Ah, essa parte a gente já leu. A chave para atingir o primeiro estágio dessa conscientização é proporcionada pela evidência científica da íntima interdependência e interação de todas as partes do universo, mostrando que ele é uma unidade orgânica ou um todo. Dentro dele, as recentes descobertas astronômicas revelam a existência de incontáveis galáxias formando grupos gigantescos e rodando a velocidades enormes. O fato de que radiações que emanam de fontes com intensidade imensurável, situadas a vastas distâncias, impingem sobre nosso planeta, nos dá um senso vívido e até dramático dessa integralidade. Mas a unidade do universo visível pode ser, e de fato é, apenas a manifestação externa, ou o reflexo da unidade que subsiste no espaço interno dos mundos subjetivos. A chave necessária aqui é uma outra faculdade, a intuição. Tal como sua etimologia, ou seja, a origem, né, do seu nome indica, a intuição é uma visão interna direta, um ver por dentro, uma apreensão direta da realidade. Ela permite ao seu possuidor ver a presença da realidade universal em todas as formas manifestas e em todos os seres ou entidades individuais diferenciados. Esse ato de ver é uma experiência maravilhosa que, embora inefável em sua essência, foi descrito por alguns daqueles que a experienciaram em termos que transmitem uma imagem vívida da maravilha que eles perceberam. Vamos ver aqui. Uma das mais impressionantes dessas descrições é encontrada no livro 11 do Bhagavad Gita, em que Krishna, o símbolo da interpretação, perdão, o símbolo e a encarnação do Supremo, atende à súplica de Arjuna. Arjuna é o discípulo, né? Somos todos nós. Tendo aberto o olho interno de Arjuna, ele lhe revela sua aparência divina em incontáveis formas. O trecho diz: Veja, ó Partha, ó Arjuna, minha forma, cêntupla de vários tipos, divina de várias cores e formatos. Veja hoje aqui o universo inteiro, movendo-se e imóvel, todo unificado em meu corpo.
Tendo falado assim, o grande senhor da yoga então revelou a Partha, ou Arjuna, sua forma suprema e divina. Se a luz de mil sóis resplandecesse ao mesmo tempo no céu, isso se assemelharia ao esplendor daquele exaltado ser. Vou ler mais um pouquinho, outro exemplo. Mas a presença divina no universo inteiro é apenas um aspecto do Supremo, que permanece em seu ser essencial, transcendente, livre e não envolvido em sua manifestação no tempo e no espaço. No livro 9, também do Gita, Radhakrishan diz em seu iluminador comentário. Vamos lá ver o que ele diz. A Gita não nega o mundo, que existe através de Deus e tem Deus por trás, acima e diante de si. Ele existe através dele, que, sem o mundo, ainda seria em si mesmo nada menos do que é. Diferente de Deus, o mundo não possui sua existência específica em si mesmo. O instrutor não se inclina ao panteísmo, que afirma que tudo é Deus, mas ao panenteísmo, que significa que tudo subsiste em Deus. Essa parte, vou ler até de novo, porque essa parte é importante. O instrutor não se inclina ao panteísmo. Que o panteísmo diz? Que tudo é Deus, mas ao panenteísmo, que significa que tudo subsiste em Deus. O processo cósmico não é uma manifestação completa do absoluto. Nenhum processo finito pode jamais expressar finalmente e plenamente o absoluto, embora esse mundo seja uma manifestação viva de Deus. Aqui, interessante, né? Então, ele diz que o universo não é Deus, né? Porque ele diz que existe uma outra forma, um outro processo que não é só a expressão de Deus, mas que Deus está em tudo, né? Existe uma interação maior. A síntese de transcendência e imanência é chamada de supremo segredo por Aurobindo, que também foi um sábio indiano. E ele expressa isso da seguinte maneira: esse mistério de nosso ser implica necessariamente um semelhante mistério supremo do ser, do Purushottama, Rahasvan Utaman. Não é uma exclusiva impessoalidade do absoluto que é o mais elevado segredo. O mais elevado segredo é o milagre de uma pessoa suprema e uma aparente impessoalidade vasta que são uma, um imutável e transcendente eu de todas as coisas. Um espírito que se manifesta aqui, no alicerce mesmo do cosmos, como uma personalidade infinita e múltipla, atuando em toda parte. Um eu e espírito revelado à nossa experiência mais íntima e profunda, como um ser ilimitado, que nos aceita e nos toma para si, não para um vazio de existência sem características, mas muito positivamente, profundamente e maravilhosamente em todo ele mesmo e em todos os modos de sua e nossa existência consciente. Essa mais elevada experiência e esse mais vasto modo de ver abre um significado profundo, em movimento e infindável para as partes da nossa natureza, nosso conhecimento, vontade, amor do coração e adoração.
Não é a austeridade do conhecimento sozinho que pode nos ajudar. Há espaço e espaço infinito para o amor do coração e a aspiração iluminada e elevada pelo conhecimento. Um conhecimento mais misticamente claro e mais calmamente apaixonado. É pela intimidade unificada, perpétua, de nossa consciência do coração, consciência da mente, consciência total, Satatan Makita, que obtemos a expressão mais vasta, profunda e integral da nossa unicidade com o Eterno. Uma mais próxima unicidade em todo o ser, profundamente individual, numa paixão divina, mesmo em meio à universalidade, mesmo no topo da transcendência. É prescrita aqui a alma humana como caminho para alcançar o Altíssimo e o caminho para possuir a perfeição e a consciência divina, a qual ela é chamada por sua natureza, enquanto espírito. São textos um pouco mais filosóficos, mas na verdade nos convidam à reflexão, a gente lembrar que na verdade o que ele está querendo dizer, em síntese, é que essa presença divina ela não só se expressa em cada um de nós, mas ela permeia cada um de nós, né? À medida que a gente se conecta com esse eu real, a gente vai sendo cada vez mais uma expressão dessa divindade. A gente vai cumprindo o nosso Dharma, a gente vai despertando nos outros o Dharma, a gente vai manifestando essa realização divina. Eu vou ler mais um trechinho e a gente já comenta. Enquanto no Ocidente a presença foi definida, na maior parte, em termos de relação e íntima comunhão entre Deus e a alma, não há falta de descrições da onipresença no sentido universal. Plotino afirma: Deus não é externo a ninguém, mas está presente em todas as coisas, embora elas ignorem que ele assim esteja. Além disso, numa coleção de dizeres atribuídos a Jesus, encontramos o seguinte: levante a pedra e me encontrará. Parta a madeira e eu estou ali. A expressão mais concisa e ao mesmo tempo mais inclusiva da união interna entre Deus e o homem é a declaração de São Paulo, que diz: nele vivemos, né? Na presença divina nós vivemos, nós nos movemos e temos o nosso ser, ou seja, é a gente mesmo. A gente só está num estado de consciência que a gente ainda não reconhece em todos os momentos. A gente reconhece em alguns, mas não em todos. Evelyn Underhill abordou esse assunto extensamente, de maneira muito lúcida e compreensiva, em seu livro clássico chamado Misticismo. Ela apresenta uma riqueza de citações de místicos cristãos, alguns deles poetas, incluindo Dante. Recomendamos seu cuidadoso estudo, especialmente do capítulo sobre o caminho iluminativo e a vida unitiva, em que a autora traça uma fina distinção entre os vários níveis de conscientização da presença. Para ela, há 6 estágios ou graus dessa conscientização. Vamos ver se faz sentido aqui para a gente, né? Então, para essa autora, o primeiro contato é a iluminação, ou seja, a gente enxergar, acender alguma luz interna. Aí depois disso tem o contato, né? Primeiro você reconhece a luz, depois você se contata com ela. Aí você vai tendo uma fusão parcial, temporária, aí uma fusão real, uma identificação com esse eu mais profundo, você se reconhece como tal, e então o último passo, uma vida unitiva, ou seja, você já é
a expressão dessa divindade. Com certos limites, esses estágios estão representados pelas diferentes posições da estrela no diagrama apresentado no capítulo 3 do ano passado e reproduzido aqui. Então, aqui é o diagrama do ovo, né? Como a gente pode ver, num primeiro momento, a gente tem aqui essa estrutura, né, psicológica, a gente tem o nosso eu superior aqui em cima, a gente tem a nossa conexão, ou o que a gente chama de antakarana aqui, né, para o nosso ponto de consciência. A gente tem o campo de consciência aqui, aí aqui a gente tem o inconsciente inferior, inconsciente médio e inconsciente superior. Então, no primeiro momento, a gente acessa de vez em quando esse eu superior. A gente tenta na nossa meditação, tenta nas nossas reflexões, a gente vai, em alguma medida, tentando acessar aqui, né? Aí, depois de um tempo, a gente consegue estabelecer algum contato. Aí, depois que a gente consegue estabelecer algum contato, a gente vai aqui, como ele diz, criando uma fusão que é parcial, né? Então, algumas vezes eu me sinto assim, reconheço, outras vezes a gente vai já indo para uma fusão maior, a gente vai se conectando mais. Aí a gente vai se identificando, ou seja, percebe que aqui essa parte se dissipou e a gente vai cada vez mais se identificando com essa forma. Deixa eu ver se tem mais ilustrações aqui embaixo. Opa, não. Desculpa, gente, eu apertei errado aqui. Até que então a gente vai tendo praticamente uma unidade, ou seja, essas divisões psicológicas elas vão se dissolver plenamente, porque a gente vai ser a própria vida do eu, né? Vamos lá, vamos ver o que que ele fala aqui embaixo. A relação do eu transpessoal ou espiritual, individual, ou seja, o nosso eu, né, divino, né, com a realidade universal existente fora do ovo do indivíduo é representada. No primeiro estágio, a estrela está situada quase inteiramente dentro do ovo, indicando assim a prevalência do aspecto individual na consciência. O segundo estágio mostra a prevalência do aspecto individual. Opa! Mostra a posição em que o sujeito está quase igualmente ciente dos aspectos individuais e universais. Por isso que está aqui o solzinho, tem os rainhos para baixo e para cima. Aqui os rainhos estão só para baixo. No terceiro estágio, esse daqui, que representa um nível exaltado e universal de experiência, denominado êxtase ou samadhi, a conscientização do aspecto universal é dominante, ou seja, a visão do ser já está mais para fora, não só para dentro, né? Descrições iluminadoras desse estágio por Santa Teresa e outros estão citadas pela autora do misticismo, né, a Evelyn Underhill. Naturalmente, esses estágios não permanecem fixos e nem estáticos. Eles podem mudar rapidamente. A conscientização da presença é o objetivo e a conquista final de toda ação interna, que é a meditação em seu sentido mais amplo. Isso é especialmente verdadeiro quanto às suas fases de silêncio receptivo e contemplação. A revelação da presença também pode nos vir através de uma intensificada percepção da beleza na natureza e da maravilhosa inteligência, cheia de propósito, evidenciada pelos processos de criação, crescimento e manutenção de todas as formas vivas. Desculpa. A presença no ser humano, a conscientização de que ele é uma alma viva, Cristo em vós, também descrita por São Paulo, é afirmada e mantida vívida na consciência pela bela saudação indiana, Namastê, que significa eu reverencio a divindade que habita em você. Os efeitos da percepção da presença de Deus podem variar grandemente, de acordo com o grau de conscientização, com a constituição psicológica do indivíduo e o meio cultural em que ele está situado.
No lado cognitivo, eles assumem a forma de insights, revelações, significado e propósito. No domínio dos sentimentos, um senso de intensa alegria, maravilhamento, gratidão, amor e dedicação. No campo da atividade, eles induzem à rendição da vontade pessoal, sua unificação com o que é percebido como a vontade de Deus e sua culminação na expressão seja feita a vossa vontade. Então, aqui, esse trechinho não vai dar para a gente ler hoje, mas a gente lê na semana que vem. Esse trecho, na verdade, ele não dá, ele não dá uma técnica específica para a gente sobre como manifestar um estado de presença. Ele trouxe para a gente diversos textos, primeiro orientais, que são mais filosóficos, que demandam uma atuação maior da nossa mente abstrata, então precisa estar conectado. Eu até sugiro que a gente assista depois da reunião, se a gente puder fazer algum exercício de alinhamento antes, para facilitar a compreensão dos textos, que são realmente mais profundos. E depois ele cita São Paulo, mesmo a Evelyn Underhill, que, como autores ocidentais, como nós somos, tem uma linguagem um pouco mais simples, um pouco mais clara para nós. Mas, na verdade, o texto fala muito do reconhecimento dessa presença que está em tudo ao nosso redor e dentro de nós. Então, a gente cultivar um estado de presença é a gente cada vez mais se desidentificar dos conteúdos que são transitórios. É a gente, por isso que ela é a última das técnicas, né? É a gente cultivar, como nós vimos no encontro anterior, a técnica da indiferença. Por quê? Porque cada vez que eu respondo, que eu reajo aos acontecimentos externos, seja com a minha mente, seja com o meu corpo, através de sensações ou através de emoções, eu estou saindo desse estado de presença, eu estou indo de novo para a periferia e não para o ponto central. A técnica da presença é cada vez mais estar, responder, viver, agir, ser esse ponto central que vai permear tudo ao nosso redor, ou seja, a gente vai precisar atuar com o nosso corpo físico, com as nossas emoções, com a nossa mente, mas sempre a partir desse ponto central, a partir desse eu que está presente em mim e em tudo ao meu redor. Então, a técnica da presença, na verdade, é cada vez mais a gente conseguir expressar um estado de presença, né? A gente vê muito hoje através do mindfulness, né? Que é essa técnica de estar presente. A gente vê que o mindfulness é um ponto muito importante para a gente começar a desenvolver a técnica da presença, né? É a gente procurar estar presente em cada momento, em cada coisa que eu estiver fazendo. Então, eu estou tomando banho, estou presente tomando banho. Eu estou comendo, eu estou presente comendo. Eu estou com uma pessoa do meu lado, eu estou com essa pessoa. Eu não estou mexendo no celular, não estou fazendo outra coisa, né? É cultivar um estado de presença. O Assagioli fala muito que naturalmente a gente vive uma sociedade bastante ansiosa e a ansiedade é não estar presente, é sempre estar fora, com o que vai acontecer, com quem eu vou encontrar, como é que vai ser, né? Cultivar um estado de presença é combater um estado de ansiedade. E quando a gente está presente, quando a gente se conecta com essa divindade, a gente entende que tudo o que acontece, tudo, absolutamente, tudo que chega até as nossas auras é motivado justamente por essa presença interna. É ela que vai atrair para o nosso campo tudo aquilo que a gente precisa para o nosso desenvolvimento. Então, o Assagioli falava para a gente substituir a ansiedade pela surpresa. Então, se eu sei
que eu sou parte dessa divindade, que essa divindade está dentro de mim, que ela atrai através, ainda mais para a gente que fala tanto do segundo raio, né, que é a capacidade atrativa, que ela atrai para mim tudo o que eu preciso para o meu desenvolvimento. Então, por que que eu vou ter ansiedade? Né? Eu vou cultivar esse estado de surpresa. O que será que a divindade vai atrair para mim nesse momento? O que será que eu estou precisando que vai chegar até mim que eu ainda não estou consciente, mas que eu sei que vai chegar? E quando chegar, eu vou tentar enxergar. O que que tem por trás disso que chegou até mim? Porque foi atraído pelo meu próprio eu superior. O que que eu preciso aprender com isso? Ou o que que eu posso vivenciar de alegria disso, né? O que que eu posso amar nisso que veio até mim? Então é a gente substituir gradualmente a ansiedade pela surpresa, por esse senso, por essa percepção amorosa de que tudo que vem até mim foi atraído pela minha divindade e é com amor para o meu desenvolvimento de consciência. Dentro da aromaterapia, a gente diz que os aromas cítricos cultivam muito um estado de presença. Os aromas cítricos trazem a nossa lembrança infantil, né? A criança ela está presente, ela vivencia aquilo que chega para ela com alegria, com criatividade, né? Você dá um pedaço de pau para a criança, ela já inventa um brinquedo. Então, isso é um pouco do estado de presença, né? É a gente reconhecer, enxergar tudo que chega para a gente como uma dádiva, porque foi atraído pela divindade que está presente em nós e se manifesta através das condições que essa mesma divindade habita para chegar até a gente. Então, a técnica da presença, no fim das contas, é uma técnica de amor, é uma técnica de segurança, é uma técnica de alegria. Como é que vocês estão? A nossa reunião está quase acabando aqui. Só eu que falei hoje, praticamente. Mas como é que vocês estão? O que está presente? Bom, acho que a nossa reunião vai acabar. Obrigado pela presença de todos. Não deixem de assistir depois da gravação para a gente expor a nossa mente a conhecimentos mais filosóficos. Isso também ajuda na reflexão, na construção do nosso Antacarana. Até terça-feira para a gente finalizar o nosso ano com esse trechinho que faltou, tá bom? Um grande abraço e um ótimo dia. Bom dia.